Pessoal, beleza? Aqui é Marco Aurélio falando com vocês. Vamos para a nossa próxima aula de física. E na aula passada nós falamos sobre grandezas físicas. Dissemos aí o que é uma grandeza física e o que é uma unidade de medida, que nada mais é do que uma unidade, uma coisa usada para se fazer medidas, né? Demos o exemplo do canetão. Usamos o canetão para fazer medidas, ou seja, usamos ele como unidade para se fazer medida, ou unidade de medida, para se referir à distância. Portanto, a unidade de medida é uma unidade padrão usada para se fazer medidas. Bom, a título de exemplo só que eu usei o canetão, tá? Pelo menos eu não tenho informação, não tenho conhecimento de que exista algum lugar onde se use realmente o canetão para se fazer medidas. Nessa aula de hoje, nós vamos tratar de uma seguinte problemática. Vamos supor que você queira fazer medidas, né, representações, né, de medidas muito grandes e muito pequenas. Porque na física isso é feito de forma bem corriqueira, você representar grandes distâncias, ou você representar pequenas distâncias, ou pequenas temperaturas, ou grandes temperaturas. Como que faz para representar isso, uma vez que seria dispendioso, né? Como que faz, por exemplo, para representar um número desse tipo aqui, ó? Sei lá, vamos lá, 50 milhões, né? É um número muito grande para ficar escrevendo assim, grande toda hora. Então eu já vou ensinar de quebra aqui um pouquinho de matemática, porque para você ficar craque em notação científica, precisa de ser craque em regras de potenciação, tá? Então vamos fazer um pequeno review sobre regras de potenciação. Então você já entendeu o porquê da gente estudar a notação científica. É uma maneira de representar números muito grandes ou números muito pequenos. Agora, como a gente vai fazer isso? Precisamos de entender potenciação. Então fica ligado na potenciação agora, tá bom? Vamos lá. Vou passar aqui umas regrinhas de potenciação. Mas o que é potenciação? Potenciação é quando um número está elevado a outro, né? Você tem lá 2 elevado a 5, 10 elevado a 8. Então, isso daqui é uma potência, ok? Esse número aqui de cima, ele se chama expoente, tá? Expoente. E o número aqui de baixo, esse maior, ele se chama base, ok? Base, tá? Sempre assim. Então, o número maior se chama base e o número menor que fica em cima, o número que fica que está elevando, né, chama-se expoente, tá? Esse expoente ele pode ser tanto positivo quanto negativo, ok? Você pode ter 10 elevado a 8 ou você pode ter 10 elevado a menos 8. Tanto faz, tá? Não deixa de ser um expoente e uma base. Nesse caso, o expoente seria menos 8. E a base aqui é 10. Bom, beleza. Então vamos falar como que nasce a potenciação. Vamos supor que você queira representar o número 100. Quais maneiras que você tem de representar o número 100? Bom, nós podemos representar o número 100 como sendo 2 vezes 50, né? Afinal de contas, o número 100, de fato, é 2 vezes o número 50. Você pode representar o número 100 como sendo 5 vezes o número 20, né? Ou você pode representar o número 100 como sendo 10 vezes o número 10. Opa! Olha só, na matemática, quando você tem um número que multiplica por ele mesmo, né? Aí isso aqui é uma potenciação. Isso daqui é igual a quê? 10 elevado ao quadrado. Então, ó, o número 100 eu posso escrever, né, por exemplo, aqui dessas 3 maneiras. Qual que é a maneira mais econômica? Qual que é a maneira mais enxuta de se representar o número 100?
aqui, ó, 10 ao quadrado. Então, eu posso escrever que 100 é igual a 10 ao quadrado. Por quê? Porque 10 vezes 10 é igual a 100. Então, isso daqui é potenciação na prática. É a aplicação da potenciação. É você representar um número extenso, um número de uma forma mais econômica, ok? De uma forma menor, tá? Bom, então, agora vamos supor que você queira fazer uma multiplicação de 100 vezes 100, né? Ou simplesmente, vamos diminuir a dificuldade. Vamos colocar 100 vezes 10. 100 vezes 10. Eu estou fazendo aqui uma operação de multiplicação, ok? Então, quanto que seria esse resultado? Se você for multiplicar 100 vezes 10 na mão, mesmo, na mão, o que você vai fazer? Vai pegar o 100 aqui, o 10, 0, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 1, 0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 1, 1, né? Aí você vai somar agora, vai ficar 0, 0, 0, 1, então isso fica 1000, né? Beleza. Você vai fazer isso. Imagina se fosse um número maior ainda, quantidade de espaço que não ia ocupar. Porém, agora vamos observar que existem regrinhas de multiplicação para números em notação científica que vão facilitar muito essa multiplicação. O número 100, nós vimos que ele pode ser escrito como sendo o quê? 10 ao quadrado, né? 10 ao quadrado. Então vai ficar vezes 10. E aqui um detalhe muito importante que você deve saber. Todo número, ele tem um expoente escondidinho ali. Quando ele não tem nenhum expoente lá em cima, na verdade ele tem sim um expoente lá em cima, é o número 1, né? Porque todo número elevado a 1 é ele mesmo, tá? Então se você tem aqui o número 10, na verdade ele tem sim números escondidos aqui, ó, ele tem um expoente elevado aqui, ó, 1. Além disso, além desse número que fica escondido, que ninguém escreve, existem outros dois aí que eu gosto sempre de explicitar. Por exemplo, todo número é dividido por 1. Se você escrever apenas o número 10, ou 10 dividido por 1, você não alterou nada, porque 10 dividido por 1 ainda é 10. Então você pode ainda colocar um 1 aqui. Entende? E outra coisa, todo número, ele tem uma vírgula no seu lado direito. Aqui, ó, você pode, por exemplo, pega o número 5, né? Você pode escrever assim, simplesmente número 5, tá certo? Ou você pode escrever 5,0. Também é o mesmo número 5, não mudou nada. Você pode escrever 5 dividido por 1, não mudou nada. Ou você pode escrever 5 elevado a 1, também você não mudou nada. Então percebe que o número, quando ele está ali sozinho ali, na verdade, tem escondido ali outros números, ok? Então é importante a gente, às vezes, tornar esses números que ficam aqui escondidos visíveis para poder fazer as operações de uma maneira mais fácil, tá? Então, esse número 10 aqui, ó, ele estava apenas o número 10 sozinho, né? Aqui o número 10, mas agora nós sabemos que todo número que está assim, ele tem o número 1 sendo ali elevado, ele tem o número 1 aqui, ó, número 1, ok? E agora você tem uma multiplicação de duas bases iguais, né? Lembra que nós falamos que esse número maior aqui, ele se chama base, ok? E existe uma regrinha na potenciação de que quando nós temos multiplicação de números com bases iguais, o que a gente faz com os expoentes? A gente soma os expoentes. Então, ó, fica 10, 3, 2 mais 1. 2 mais 1, que é igual a 10 elevado a 3, né? E o que é 10 elevado a 3? 10 elevado a 3 significa o quê? Que o número 10 ele está sendo multiplicado 3 vezes, né?
por ele mesmo. É 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 vezes 10 é 1000, que é o resultado que a gente chegou anteriormente. Porém, nota, a gente escreveu o 1000 de uma maneira diferente. 10 elevado a 3. Tá? Então, tudo é uma maneira diferente de você representar. Ok? Ao invés de você escrever 1000, você escreve 10 elevado a terceira. 10 elevado a 3. Legal. Então, imagina agora, né, um número muito grande, por exemplo. Vamos trocar aqui o 100 por um número muito maior. Vamos colocar aqui, ó, 5 milhões. Vamos colocar aqui 5 milhões vezes, vamos supor, colocar aqui, ó, vezes 30. Garoto. E aí? Como que a gente faz essa multiplicação agora? Na física, isso aqui vai ser muito importante. Vocês devem estar pensando, poxa, mas isso é aula de matemática, não de física. Mas constantemente as coisas estão sempre trocando informação. Física e matemática, física e matemática. Eu vou continuar no próximo vídeo para esse daqui não ficar muito longo, ok?